Olá, é um prazer muito grande poder cumprimentar você, amiga da Igreja do Riacho Grande. Eu quero primeiramente cumprimentar a Magali, agradecer o convite que me foi feito. Quero dizer para cada uma de vocês que é sempre um privilégio, uma oportunidade poder conversar com as amigas, orar por vocês e estar com vocês. É uma pena que nós não temos a oportunidade de estarmos pessoalmente e o método agora tem que ser o virtual. Mas de todo jeito eu gostaria que você sentisse o meu abraço, mesmo estando distantes uma da outra. Pensando sobre a crise que estamos enfrentando, essa crise tão difícil, chamada de pandemia, uma crise mundial, eu pensei também que existem outros tipos de problemas ou crises que às vezes enfrentamos, quem sabe já enfrentamos no passado, ou estamos passando por um problema agora, ou quem sabe virá ainda um problema. Existem diferentes tipos de problemas e de crises. A da saúde é a atual e algumas pessoas da sua igreja já passaram por esse problema. A crise da morte, a perda de um ente querido, perdemos alguém tão querido há tão pouco tempo atrás. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de identidade, problemas no trabalho. E hoje muitas pessoas estão tendo problemas no trabalho, na escola, problemas familiares, o número de divórcios está crescendo muito, de brigas, de abusos, problemas entre os amigos, relacionamento pais e filhos, relacionamento filhos e pais, relacionamento marido e mulher. Bem, como é que nós podemos enfrentar as crises? E pensando nisso, eu escolhi um personagem da Bíblia e eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse, porque nós vamos acompanhar e vamos a vida dessa pessoa, nós vamos caminhar na Bíblia. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, nos conta a história de um rei, é o rei Josafá. Eu gosto muito de Josafá, porque logo no início da história dele, diz como é que ele se preparou para a crise que veio lá no final. Então, no capítulo 16 de 2 Crônicas, no verso 6, diz que ele se tornou ousado o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Aliás, é capítulo 17. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Que coisa bonita! O rei Josafá queria fazer a vontade de Deus. E ele foi ousado em seguir aquilo que o Senhor indica que deve ser seguido. E ele não ficou com isso só para si, ele queria que toda a nação seguisse ao Senhor. O que ele fez então? No verso 7 diz que no seu terceiro ano ele enviou alguns príncipes, no verso 8 diz que ele também enviou levitas. Para quê? No verso 9, para ensinarem o livro da lei do Senhor para todas as cidades. Em outras palavras, ele queria que toda a nação, como ele, tivesse a ousadia de seguir os caminhos do Senhor. Mas ele não se preocupou apenas com o aspecto espiritual. Ele também se preocupou com a parte da alimentação, da provisão. E no verso 12 diz que ele edificou fortalezas e cidades armazéns. Ele se preocupou com a segurança e se preocupou com a parte importante da sobrevivência da nação. E no verso 13 diz também que ele tinha gente de guerra e homens valentes na cidade de Jerusalém. Em outras palavras, ele fez tudo aquilo que era necessário para que a sua nação tivesse paz, vivesse em segurança. E qual foi o resultado dessa maneira de administrar a nação? No capítulo 18 de 2 Crônicas, no verso 1, diz que Josafá tinha riquezas e glória em abundância. O resultado foi que eles conseguiram se enriquecer e tinham tudo aquilo que era necessário. Bom, no capítulo 19 de 2 Crônicas, diz que no verso 4 que ele tornou a passar pelo país pessoas para ensinarem o povo de novo a se voltar para Deus. Quem sabe já tinha passado um tempo e algumas pessoas já não estavam mais tão fiéis a Deus, não estavam servindo ao Senhor como deveriam. E ele fez mais do que isso. No verso 5 de 2 Crônicas 19, diz que ele estabeleceu juízes nas cidades. E ele deu um recadinho para esses juízes que está no verso 6 e que todos os juízes deveriam atentar. Ele disse assim: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele estará convosco.
Em outras palavras, se nós formos justos, se as pessoas que têm a oportunidade de julgar forem justas, Deus estará com elas. E no verso 8, ainda do capítulo 19 do 2 Crônicas, diz que ele também colocou, em segunda instância, se alguém contestasse a sentença, podia buscar os levitas e os sacerdotes, além dos cabeças das famílias, para julgarem essas sentenças contestadas. E para eles ele disse: andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Em outras palavras, ele falou para eles: vocês também precisam fazer tudo certinho, serem fiéis, serem íntegros, serem honestos, serem fiéis, fidelidade, né? Exercerem a fidelidade. E ainda tinha a terceira instância, porque quem ainda contestasse a sentença, no verso 11 de 2 Crônicas 19, diz que Amarias, o sumo sacerdote, estaria em Jerusalém para julgar essas causas. E ele termina dizendo: e o Senhor será com os bons. Não é maravilhoso saber que Deus está com aqueles que são bons? Se você quer que Deus esteja com você, você deve viver uma vida de bondade. Você deve fazer coisas boas, pensar em coisas boas, ver coisas boas, ouvir coisas boas. Mas a crise veio, como na vida de todas as pessoas, há um dia em que enfrentamos alguma espécie de crise. E a crise veio no capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 1, quando diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas vieram pelejar contra Josafá. E era uma multidão tão grande como a areia do mar que o que aconteceu com Josafá quando ele soube disso? Verso 3, ele teve medo. Ele teve medo e ele jejuou. E mais do que isso, ele também proclamou o jejum para toda a nação. E no verso 5 diz que Josafá ficou em pé na casa do Senhor, diante de toda a congregação. Quem estava lá? No verso 13 diz que estavam, além dos homens, crianças, as mulheres e os filhos. Todos estavam presentes, do mais velho até o mais novo. E ali então ele fala com Deus, ele faz uma bonita oração. E ele diz o que está no verso 12: não sabemos, Senhor, o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você está experimentando uma dificuldade? Você está passando por um problema? Você pode falar como Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos, os meus olhos estão postos em ti. Josafá, ele era um homem de coragem, ele era um homem de valor. Durante anos estivera fortalecendo os seus exércitos e as suas cidades fortificadas. Ele estava preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nessa crise, não pôs sua confiança no braço de carne. Não mediante disciplinados exércitos e cidades muradas, mas por uma viva fé no Deus de Israel, poderia ele esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriavam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações. Esse pensamento está escrito no livro Profetas e Reis, na página 98. E o que fez Josafá então? Ele buscou ao Senhor. Ele sabia que a vitória só podia vir de Deus. O socorro só podia vir de Deus. E quando ele terminou de orar dizendo que os olhos deles estavam postos em Deus, Deus enviou uma resposta imediata. Ele mandou um profeta com as seguintes palavras que estão no verso 15 de 2 Crônicas 20. Não temais nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus disse: não tenha medo, eu vou guerrear no seu lugar, eu vou à sua frente. Vocês, no verso 17 diz: nesse encontro não tereis de pelejar, porque o Senhor é convosco. Que maravilha! E quando ele disse isso, os levitas começaram a cantar e louvar a Deus em voz muito alta. Você está passando por uma dificuldade? Você está passando por um problema? É uma crise muito séria? Sabe, Deus já mandou para você algumas palavras de encorajamento. Eu não sou profeta, mas eu peguei dos profetas de Deus, dos servos de Deus, algumas promessas que são para você hoje. Eu gosto muito da de Filipenses 4,19, escrita por Paulo, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Não tem mais, porque Deus prometeu suprir a necessidade pela qual você está passando neste momento. Você já pode começar a louvar. Ele também disse o que está em 1 Reis 5,7. Lance sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Que maravilhosa certeza! Deus cuida de você. Entregue para Ele o problema. Deixa na mão dele. Eu gosto também de Hebreus 13:5, que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não vai abandonar você. Ele esteve com você nos bons dias, Ele estará com você nos momentos difíceis também. Eu gosto também de Mateus 28:20, a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você agora, nos bons dias e nos maus dias. Eu gosto também do Salmo 112, versos 6 e 7. O justo jamais será abalado, não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Veja, o justo não tem medo. Não é isso que está dizendo, mas diz que o coração dele permanece firme e confiante no Senhor. E Deus ainda diz: se você passar por tribulação, você não vai passar sozinho. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Que maravilhosa certeza! Deus está com você e Deus passará com você por cada uma das dificuldades. O que aconteceu então na história de Josafá? No dia seguinte, quando o exército saiu para guerrear, ele se pôs diante deles e disse as palavras memoráveis do verso 20 de 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia no Senhor e você estará seguro e você prosperará. E o exército agora saiu, mas a parte mais inusitada da história é que na frente do exército, à frente dos exércitos, ia um outro exército, muito diferente, não portando armas, mas era um exército de cantores. E eles iam cantando: rendei graças ao Senhor, verso 21, porque a sua misericórdia dura para sempre. E diz a Bíblia no verso 22 que quando eles começaram a cantar e dar louvores, Deus colocou emboscadas onde estavam os exércitos inimigos. E eles começaram a guerrear um contra os outros. E quando finalmente o povo de Deus, os exércitos de Josafá, os exércitos de Judá chegaram, eles encontraram todos os soldados dos exércitos inimigos mortos, caídos no chão. O que eles fizeram então? Eles saquearam, como era costume, saquearam os corpos. E era tantas pessoas que eles demoraram 3 dias para conseguir terminar o saque. E depois do saque eles vieram com tudo que haviam pego, as riquezas que haviam conseguido, no Vale das Bênçãos, o Vale de Beraca. E ali eles louvaram ao Senhor. E no verso 28 diz que eles vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas e foram direto para a casa do Senhor. Por quê? Foram ali agora para agradecer tudo que Deus havia feito por eles. Que história bonita essa! Você confia no Senhor? Olha, Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a promessa de Deus para mim e para você hoje. Sabe, a Universidade de Sutton, na Inglaterra, ela fez uma pesquisa e descobriu que as orações diante de uma emergência ou necessidade imediata diminuem as funções e faz com que o contínuo e íntimo diálogo promovam otimismo, bem-estar e melhora da capacidade funcional. Não é maravilhoso sabermos que a oração pode fazer alguma coisa real por nós? Também eles descobriram que o estudo da palavra de Deus faz com que não apenas nós venhamos a entender melhor a vida, o mundo, o passado e o futuro, mas também nos dá uma melhor qualidade de vida, nos traz paz. E decorar passagens bíblicas ajuda na função cerebral. A confiança em Deus faz com que nas doenças, nós venhamos a nos recuperar mais rapidamente. Por isso, eu gostaria de, nesse momento, orar com você e pedir a Deus que essa oração, que baixa a frequência de sintomas depressivos, que baixa o número de limitações funcionais, que nos ajuda a lidar melhor com a doença e o desconforto, que ajuda também a diminuir o estresse e a melhorar a nossa saúde, que ela possa ser real e constante na nossa vida. Que nós nunca venhamos a nos esquecer das maravilhosas promessas de Deus. E como Josafá e seu exército, possamos usar o nosso tempo que temos para ler a palavra de Deus, para conhecermos mais das promessas
e orarmos mais, agradecendo por essas promessas e pedindo a Deus que nos ajude a vivê-las. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por tantas promessas lindas que o Senhor tem para nós, para o dia de hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou de Josafá no momento de crise. E através da história de Josafá, nós também sabemos que o Senhor pode cuidar das nossas crises, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Como Josafá, Senhor, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas que nunca desviemos o nosso olhar de Ti, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós, estará conosco, nos encorajando, nos fortalecendo e acalmando o nosso coração, trazendo paz. É o que nós te pedimos para cada um de nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você.